Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao TanumaCast, o podcast que vai além do direito. E hoje eu tenho a grata satisfação de ter como convidada especial a jovem Aline Aquino. A Aline é graduada em Biologia pela Universidade de Mogi das Cruzes, mestre em Ciências de Saúde com foco em Oncologia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, né? Para quem não sabe, esse termo oncologia seria tratamentos de câncer, tá? E ela é professora também concursada do Centro Paula Souza, que engloba a ETEC e a Faculdade de Tecnologia FATEC. E hoje a gente vai bater um papo informal aqui sobre educação e planejamento de carreira, assunto ao qual a Aline tem bastante conhecimento, já que ela participou desde jovem, né, aos 17 anos, em 2014, ela teve, assim, nós tivemos a honra de tê-la como jovem líder num projeto nosso, na época que eu trabalhava na Prefeitura Municipal de Suzano, como diretor de qualificação profissional, e o projeto é um projeto de voluntariado que se chamava, que ainda se chama, né? Nós pretendemos ainda retomar esse projeto, que é o projeto de voluntariado de formação de líderes, geração de vencedores. Então, ela efetivamente é um modelo, um exemplo para uma geração vencedora, porque ela é vencedora, é uma grande líder e é uma grata satisfação. Ela contribuiu bastante com geração de vencedores, o GV, né? Porque ela inspirava, ela servia como modelo, ela é uma das principais ali, jovens ali que estava ali interagindo com os jovens de idade aproximada dela e que motivava, né? E nos motivava também, uma vez que os líderes, os palestrantes vinham voluntariamente também, pegavam assim, baseava-se no exemplo dela e através do exemplo dela eles se apaixonavam, né, pelo projeto Geração de Vencedores, se abraçavam e se motivavam para participar como líderes voluntários, tá? Então, começando aqui com a Aline, vou passar a palavra para ela, né, para ela fazer as considerações aí iniciais e também para ela nos falar quem é a Aline hoje. Nossa, que imenso prazer estar aqui, Nelson. Primeiramente, gratidão por esse convite. Eu fiquei extremamente feliz, né? Me sinto muito honrada ao saber que grandes nomes passaram por aqui e eu estou completamente honrada de estar nesse podcast. Muito obrigada pelo convite e parabéns por mais uma iniciativa. Todas as vezes que eu vejo que você desenvolve um projeto é sempre com muita dedicação, com muita entrega, com muito amor e você faz acontecer, você faz funcionar. Isso é muito inspirador. Então, parabéns por mais esse projeto incrível que eu tenho certeza que está alcançando vidas de diversas formas, trazendo aqui muito conhecimento para um grande público, principalmente dos advogados, mas muitas outras pessoas também. Então, muito obrigada, tá? Hoje eu tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso. Um beijo para todos que já estão assistindo, tá? Fique conosco porque tem muita coisa boa aqui hoje pra gente conversar e discutir. Vai ser maravilhoso. Então, quem sou eu hoje? Essa foi a pergunta, né? Quem sou eu hoje? Eu continuo sendo muito sonhadora e curiosa, né? Desde pequena, desde muito nova, eu sempre fui muito questionadora também. Então, eu sempre fui aquela criança que não se contentava do porque sim. Porque sim, pra mim não era a resposta. Então, eu queria saber o porquê das coisas. Eu tinha sempre aquela curiosidade de querer mais. E eu continuo sendo assim. Eu acho que não é à toa que eu fui parada na pesquisa, né? Escolher ser pesquisadora está totalmente ligado a isso que esteve presente, né, na minha infância. Então, eu sou apaixonada, assim, pela vida, eu sou apaixonada pela novidade, eu gosto de coisas que me movem. Então, o tempo todo eu sempre gosto de estar fazendo coisas novas. Eu gosto de acordar e ter aquele dia cheio de surpresas. Eu gosto de muitas aventuras, né? Então, eu amo levar a minha vida acadêmica muito a sério, né? O meu trabalho muito a sério, tudo que eu vou fazer eu levo muito a sério, mas meus amigos sabem também que quando estamos juntos eu sou extrema diversão, né, eu gosto de descontrair, divertir, muita risada, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, independente de onde esteja, sempre sou aquela curiosa também, então eu amo essa parte da curiosidade, do aprendizado, eu sou uma eterna apaixonada pelo aprendizado, então sempre gosto de estar estudando coisas diferentes, né, coisas da minha área, eu sou extremamente apaixonada por sempre estar me aprofundando
E eu gosto muito sempre de estar buscando novos conhecimentos em áreas totalmente diferentes do que eu faço, né? Então, quem sou eu hoje? Hoje eu sou professora, né? Como você falou, mestre em oncologia, adoro a parte da pesquisa, essa parte da pesquisa, ela está muito ligada a essa parte da curiosidade, onde a gente se questiona muito sobre diversas coisas. Então, hoje eu continuo sendo, né, aquela Aline do passado, porque quando você chegou lá na escola, né, em 2014, parando aqui para pensar, já tem 10 anos que nos conhecemos, né? Verdade. Olha O tempo só, passa rápido, né, tempo Aline? passa super Voa. rápido, voa, 10 anos que nos Puxa conhecemos. vida, que E quando maravilha. você chegou lá na escola, fazendo suas apresentações, sua palestra, achei aquilo sensacional. E aí, quando eu vi você falando, eu falei, poxa, eu preciso conhecer mais desse projeto. Quero saber mais sobre isso. E aí, na semana seguinte, já estava lá, né, pra falar contigo, falando, não, o que que acontece aqui? Vamos lá, que eu quero aprender. Não tinha nem começado ainda o projeto, você já estava lá Isso, com os era uma líderes, reunião, de né? Vocês voluntários. estavam fazendo Que a legal. reunião Ainda ainda era à e... noite, né? Exato, à noite. Eu cheguei pra reunião e falei, Que legal, eu que quero saber o que bacana. que tem. Então, eu sempre tive essa curiosidade. Ah, maravilha. Aline, e qual era o seu sonho, o maior sonho de infância, lá dos 5, 6, 7 anos? Qual que era o seu maior sonho? Olha, o meu maior sonho, eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre Sim. fui uma criança, assim, repleta de sonhos. Então, eu já pensei em ser pilota. Olha Que só, legal. comissária e atriz, você acredita? Ah, que Eu legal. sempre pensei em ser Por isso que atriz. quando a gente tinha alguma coisa teatral, você, né, se apresentava muito bem, se destacava, né? Nossa, Tinha um exatamente. dom, né? Podia Podia ter sido, sim. É que Ah, você. sim, eu fiz teatro, né? Ah, que Eu legal. fiz teatro. Olha, Em 2017 eu fiz teatro. maravilha. E agora, recentemente, né? Assim que eu entrei no mestrado, lá no Hospital Sírio-Libanês, eles têm a companhia de teatro. E eu fiz parte durante o tempo que eu fiquei lá, né? Quase Nossa, que 3 anos. Foi maravilha. incrível. Nossa, Nelson. Inclusive, eu acho que isso é uma dica legal. Aham, Para quem tem dificuldade também na comunicação, para sim. quem tem dificuldade em desenvolver algumas coisas, assim, principalmente com o público, né, que trava e tudo mais, o teatro ele vai despertar isso dentro de você. Eu sempre tive uma facilidade assim de comunicação por desde pequena, fazer trabalhos na igreja também. Eu acho que na igreja Que você se legal. apresenta muito, você Sim, fala e é um público sempre muito grande. Então eu sim. acho que essa facilidade em me comunicar sempre veio também de estar inserida na igreja e me apresentar muito, né? Mas o teatro, ele é extremamente bom porque ele vai extrair ali da pessoa coisas muito aventureiras que nem ela sabe. É E aí vai verdade. tirando de si ali coisas engrandecedoras. Por Com exemplo, certeza. o teatro, ele vai te mostrar que cada momento você pode... Porque você vai interpretar, né, um personagem. Sim. E eu extraía de dentro de mim personagens, personalidades ali que eu nem sabia que existiam. Então, no teatro, Aham. eu fui mãe, Olha. né? Eu fui amiga, eu fui bêbada, eu fiz uma papel de bêbada. E foi muito legal explorar tudo isso dentro de mim. Aham. E aí você aprende, né? A gente sempre fala que tem as 4 paredes. Quando você está dentro Certo. daquelas 4 paredes se apresentando, você acaba esquecendo um pouco, né, do público, porque você sabe que o público está ali, né? Aham. Você sabe que eles estão te assistindo, mas você está ali se apresentando nessas 4 paredes para Sim. si, dando ali o seu melhor. Porque eu acho que muito do que faz a gente travar, às vezes, é essa preocupação com o que o outro está assistindo, com o que o outro está vendo, né? E Certo. você acaba travando. E muito mais do que isso, nós fazíamos muitas atividades para acessar nosso interior, sabe? Tinham atividades Que maravilhosas. Então, legal. eu fiz teatro e eu pretendo, na verdade, continuar fazendo, Com né? certeza. Como meu hobby, porque Sim. isso faz com que eu me anime muito, assim, para as outras coisas. É muito Ah, gostoso. Eu sempre legal. saía do teatro, assim, muito empoderada, porque a vida acadêmica, ela é puxada em alguns momentos, Verdade. né? Então, tinha momentos que eu saía de um experimento ali extremamente cansada, exausta, e eu ia direto pra aula de teatro, e aí, quando eu saía dali, eu saía, nossa, transbordante pro outro dia. Que legal. Recuperava as energias, né? Recuperava as Revigorava, né? energias. É, Ó, a mente, exatamente. né? Até o corpo, acho que você não sente, né? Quando você faz Exato. aquilo que você gosta, Aham. né? Mas aí, só para finalizar sobre os sonhos, né, que nós estávamos falando, eu citei sobre esse de ser atriz, mas eu sempre tive uma característica muito marcante, que foi de organizar
grupos, assim, quando estávamos brincando, quando eu fazia as minhas brincadeiras, e eu sempre gostei de ensinar. Ou seja, toda vez que eu aprendia algo, eu tinha prazer em ensinar aquilo para alguém. Então, para os meus pais, sentava ali com os meus pais, começava a falar daquilo que eu tinha aprendido, né, para um amiguinho. Então, quando tinha alguma apresentação na escola, eu fazia questão de apresentar. Eu sempre, inclusive, quando tinha apresentações para o Dia dos Pais, né, festinha na escola, eles sempre me chamavam para que eu pudesse, né, apresentar. Eu sempre gostei de estar ali também ensinando e falando. Ou seja, todo mundo que me olhava falava assim, nossa, você tem muita característica de professora. Então, Maravilha. ensinar sempre esteve ali no sangue. Que joia, que bacana. Então, algo que me admirava muito e ainda continuo mais, assim, hoje eu Uhum, admiro mais ainda a parte profissional, né? Como pessoa, sempre admirei uhum, você, a sua proatividade, né? Seu espírito de liderança. Mas era o fato de você ter saído de escola pública, como eu, né? Fizemos o ensino sim, fundamental, o ensino médio em escola pública e chegar onde você chegou, né? Onde uhum, poucas pessoas chegam, né? exato. Talvez até num bate-papo aqui nos bastidores, você estava falando que às vezes por falta de conhecimento, nem é por falta de competência, de Não, exato. capacidade, é por não saber. Você sempre estudou em escola pública, como você havia me dito, Uhum, fundamental, ensino médio, uhum, né, a faculdade, e agora que você concluiu o mestrado e provavelmente você vai estar aí no doutorado, uhum, continuando como pesquisadora, como chegar onde você chegou como professora da ETEC, da FATEC, né? uhum. Então, não, né, como concursada, tendo sido aprovada em primeiro lugar, né? Então, Isso. isso é um mérito, né? Então, Uhum, porque muitas pessoas que estudam em escola pública, talvez, né, fazem o ensino fundamental e médio, tem muito baixa autoestima. Ele acha que aquilo não serve para ele, que aquela exato. realidade não é a realidade dele. Mas é a Uhum, realidade. Pô, você é um exemplo claro, né, de que existe essa possibilidade. Assim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua superação, claro. sobre, né, os seus projetos, Aham. aí, o planejamento de carreira também. Fala um Sim. pouquinho de cada coisa. Esse é um assunto extremamente importante para discutirmos aqui, né, Nelson? Uhum, Porque, como você disse, infelizmente falta muita informação verdade. para os jovens e às vezes as pessoas não têm noção das oportunidades grandiosas que têm disponível para elas, né? Uhum, Disponíveis para elas. Então, assim, muito importante ter esse conhecimento. Eu tive muita sorte, né, de uma uhum, cunhada da época. Ela, ela estava estudando na Unesp, fazendo odontologia. E eu admirava muito, né? uhum. Só voltando um pouquinho, né? Desde muito pequena, eu sempre gostei muito de ler. Então, eu ia na biblioteca ali da escola, pegava vários livros. A Sim. bibliotecária, ela até achava engraçado, que ela falava assim, nossa, você quer mais prazo? Porque você tá levando muito livro. Eu, não, eu quero o prazo mesmo, certo? Porque eu vou terminar de lê-los rápido. Eu gostava, eu consumia livros. No intervalo da escola, eu ficava lendo. Então, a minha cunhada, né? Na época, ela via isso em mim. Uhum. Então, ela começou a me incentivar muito nessa questão do estudo. Os meus professores também. Eles foram grandes mestres, assim, na minha vida. Então, acho que um ponto aqui, pra gente também falar, é o quanto é importante você estar ao lado de pessoas que te inspiram, né? Verdade. Então, eu tive a sorte de estar ao lado de pessoas grandiosas o tempo todo. Assim como você, né? Assim como pessoas que eu fui conhecendo durante a minha trajetória. Todas essas pessoas têm um impacto muito positivo pra gente. E aí, essa minha cunhada, ela veio me impulsionando muito, né? Os meus professores na época também olhavam. Eu tinha uma professora de biologia que ela entrava na sala e ela tinha tanto conhecimento que ela passava 4, 5, 6 lousas sem olhar uma única vez assim num livro. Ela era o próprio livro, sabe, da Que aula. legal. E eu olhava aquilo, eu achava tão incrível, eu falava: "Nossa, um dia eu quero ser assim". Eu quero ter esse nível de conhecimento para nem precisar ler, sabe? E a Aham. forma dela explicar também era apaixonante, né? Então, tudo isso, assim, foi me trazendo como eu sou muito curiosa, né, despertando Sim. aquela curiosidade, eu falei, nossa, eu quero saber mais. E essa minha cunhada na época falou assim, você sabia que você pode fazer faculdade gratuita, você não precisa pagar? Eu falei, como assim? E aí eu comecei a pesquisar, e foi aí que eu descobri, né, o Pronatec, eu descobri o ProUni, descobri o Sisu, são todos programas do governo que oferecem, né, ali o aprendizado, o ensino gratuito, né, que não Legal. precisa
pagar. E aí, quando eu descobri esses programas, eu falei, poxa, eu quero entrar num programa desse, eu não quero precisar pagar nada, né? Então, a minha primeira bolsa, né, que eu consegui ganhar, então, fazendo o Enem, eu vi que eu precisava fazer o Enem para isso, então, comecei a estudar, né, assim que eu saí do ensino médio, né, saí do ensino médio em 2014, 2015, eu já prestei o Enem e consegui essa minha primeira bolsa. E aí, eu prestei, consegui uma nota satisfatória ali, na época, e eu entrei pro Pronatec, e aí eu fiz curso técnico em citopatologia também, então eu sou técnica em citopatologia também na Universidade de Mogi das Cruzes, 100% gratuito, Nelson, inclusive eu ganhava também o valor da passagem, então nem a passagem eu precisava pagar, maravilha. o governo ele disponibiliza, quem é bolsista 100%, você também ganha a passagem 100%, né? Maravilha. E ali eu me formei nesse técnico. Assim que eu terminei o técnico, eu fiz o Enem novamente, né? E aí, fazendo o Enem novamente, eu consegui uma nota ainda maior, uma nota muito melhor. E aí, eu consegui entrar, desta vez, na graduação, né? Em Biologia, lá na Universidade de Mogi das Cruzes também. 100% gratuito, bolsa 100%. Terminando a faculdade, eu terminei a faculdade ali em dezembro, em janeiro já estava ingressando, né? No mestrado. Então, foi assim, um seguido do outro, né? Eu nunca dei uma pausa. Mas aí, voltando, só pra gente focar nessa parte muito importante, eu também nunca paguei um cursinho. Olha só, legal. É óbvio que o cursinho é extremamente importante, mas a gente sabe que, né, tem um valor um pouco alto. Infelizmente, muitos jovens não têm acesso a isso. Mas o que eu fazia? Eu estudava, né, em casa. Então, eu tinha muito foco. Eu pegava provas antigas do Enem, eu colocava na mesa para fazer, eu cronometrava o tempo e eu resolvia todos os dias mais de 50, 60 questões. E eu estudava por conta própria ali, vendo vídeo, né, no YouTube, estudando ali com apostilas. Eu tinha uma amiga que ela tinha feito o cursinho no ângulo e ela tinha apostilas, ela me forneceu algumas. Então, por conta própria, eu fui estudando, né, dedicando ali o meu tempo. E também teve um período que eu soube que estava tendo cursinho gratuito no Instituto Federal aqui de Suzano. E olha só, eles fornecem, isso tem em diversos locais. Inclusive, eu fui professora de cursinho também, né, durante um ano. Um cursinho que ele é gratuito, né, de um pessoal. Aqui em Suzano, da Igreja Assembleia de Deus, eles fazem esse cursinho para os jovens. Todo ano abre inscrições, inclusive agora em fevereiro vai abrir. E é um cursinho muito bom, eu fui professora lá por um ano. E tem essas oportunidades maravilhosas. Então, eu aproveitei essa oportunidade na época no Instituto Federal de Suzano, fui lá, me inscrevi, era 100% gratuito também, e eu fiz por um período, né? Eu fiz por um curto período, porque assim que eu comecei a fazer esse cursinho, surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Receita Federal. E aí, infelizmente, não dava mais o horário, né, para eu participar. Mas eu continuei estudando em casa, né? Então, hoje em dia, precisa ter muito... Hoje em dia não, pra tudo, na verdade, né? Você precisa ter muito foco. Então, eu sabia que eu tinha vindo de escola pública, eu não tinha muito acesso a diversas coisas que outras pessoas tinham por pagar, o cursinho e tudo mais. Falei, poxa, então eu vou fazer acontecer com a realidade que eu tenho, né? A realidade que eu tenho é essa, então eu vou fazer acontecer dessa maneira. Então eu sentava, estudava, me dedicava, eu pegava ali dicas de pessoas, né, como eu falei no YouTube, que já tinham passado, e é muito legal quando a gente usa como exemplo pessoas que já tiveram essa trajetória. Isso faz com que a gente chegue lá mais rápido, né? Porque a pessoa já tem aquela experiência. Então, você ouvir a experiência de quem já passou por ali, isso vai te ajudar a chegar mais rápido no teu alvo. Então, foi isso que eu fiz, né? Na época tem ainda, na verdade, o Biologia Total, do professor Jubilu, que ele é incrível, e eu assistia todos os vídeos dele, todos os dias eu colocava ali o fone, ficava às vezes fazendo uma coisa ou outra, mas sempre ouvindo aula, então o tempo que eu tinha eu estudava, e aí eu consegui, então, essas notas, né, que foram boas, redação, por exemplo, também, que é uma parte que tem um peso maior na prova do Enem, eu fazia todos os dias uma redação, né, eu escrevia, porque a prática, ela vai te levando à perfeição, né, então eu praticava muito, e tudo isso foi que fez eu chegar onde eu cheguei e conseguir essas oportunidades, né? E então, no meu último ano de faculdade, eu falei assim, eu quero fazer iniciação científica, e aí eu dei início à iniciação científica, e infelizmente, né, tivemos que interromper porque começou o Covid. Foi bem na época do Covid, como a minha iniciação científica, ela era no hospital, o hospital, ele
fechou tudo para fazer o estudo exclusivo para o Covid. Então, naquele momento, não poderia ter outra pesquisa além, né, do Covid, que bombou, né, e tudo mais. Então, eu tive que interromper, mas aí no final do ano, quando tudo começou a se estabilizar um pouco mais, né, as coisas começaram a melhorar referente ao Covid, eu recebi o convite do meu orientador, né, ele chegou para mim, fizemos uma reunião, ele falou assim, ele gostou muito, né, daquele momento, pequeno momento que tivemos juntos ali na iniciação científica, e ele falou, olha, tem um mestrado, você tem interesse? Eu falei, sim, eu tenho interesse, então ele me convidou ali para o mestrado, foi uma honra, e aí eu dei início ao meu mestrado, né, no Sírio-Libanês, que foi absolutamente transformador. Assim, eu digo que o mestrado ele fez com que eu tivesse que eu amadurecesse por pelo menos uns 10 anos, assim, sabe? O mestrado, a vida acadêmica, a pesquisa, ela exige bastante resiliência, né? De nós, principalmente. E aí que entra também boa parte de tudo que eu aprendi no GV. Né? Olha, Em que diversos legal. momentos, né, eu estava ali no mestrado e eu lembrava de palestras que eu já tinha tido, principalmente com esse enfoque na resiliência, que é isso que tínhamos muito, né? As histórias de superação que ouvíamos no Geração de Vencedores, elas me inspiraram muito, né? A Legal. continuar, a permanecer. Por isso que eu torno a falar a importância de estarmos ao lado de pessoas grandiosas, porque nós seremos grandiosos também com essas inspirações à nossa volta. É extremamente importante estarmos em volta de pessoas assim, que nos inspirem. Então, durante o período do mestrado, eu desenvolvi ainda mais essa parte. Eu acho que o mestrado mais me ensinou foi lidar com a frustração. Por quê? Olha só que interessante. Óbvio que tudo que fazemos, a gente quer que dê certo. Ninguém vai fazer alguma coisa para que dê errado, né? Você quer um resultado positivo no final. Mas a pesquisa, ela é um pouco diferente, porque nem sempre vai dar certo. Nem sempre aquilo vai sair da forma que você planejou. Principalmente a pesquisa que eu desenvolvia, né, na área de oncologia. Então, você está tentando descobrir algo ali que, poxa, é complexo, é difícil. E você faz ali uma tese, você cria uma ideia, mas no final, às vezes, não é absolutamente nada daquilo. Você tem que retomar um outro caminho. E aí, muitas vezes, eu era frustrada no experimento que eu estava fazendo. Eu lembro que eu fiquei mais de 4 ou 5 meses fazendo o mesmo experimento e ele dando errado. Foi engraçado que teve uma hora que até meu orientador falou assim, poxa, acho que não vai dar, hein? Eu falei assim, não, vai ter que dar, a gente vai fazer dar certo. Entendi. E deu, Que né? bom. E a gente conseguiu. Então, a persistência, né? O mestrado me ensinou muito a persistir, essa questão da resiliência é muito desafiador, porque a pesquisa ela exige muitos prazos também para você, então você tem que estar ali às vezes preparado para essa questão. E eu fui desenvolvendo tudo isso. Graças a Deus eu já tinha aprendido boa parte disso no GV, né? Que legal. E aí chegando lá, eu só fui desenvolvendo ainda mais, potencializando com essas experiências que eu fui tendo. Maravilha, maravilha, maravilha. Realmente a sua participação no projeto Geração de Vencedores, né, que era, nós nos reuníamos com jovens, cerca de 50 jovens, né, às quartas-feiras, você lembra, das 9, Exato. 8h30 até meio-dia, Sim. né, e tinha muitos, né, sempre tinha um palestrante especial convidado, pessoas conhecidas, né, no Brasil, atuantes em várias áreas, mas basicamente o foco era comportamental mesmo, né, ali, de resiliência, proatividade, Exato. motivação, né? Então, tudo isso foi muito importante para mim também, né? Mas principalmente o que me satisfaz muito é ver, né, que quando a gente planta boas sementes, você acaba tendo boa colheita, Com né? certeza. Não nós, como educadores na época, né, como professores, e vocês como na época alunos, e hoje você é professora, né? E qual que você diria assim que né, já que tinha muita dinâmica de grupo, não tinha assim muita atividade teórica, era mais prática exato. mesmo, né? E qual que você acha que foi a maior virtude, né? Nós ficamos aí 3 anos direto com o projeto, aí depois que eu saí da prefeitura ficou mais difícil, né? Durante os 3 anos que eu fiquei lá era exato. intensivo, né? Exato. Eu tinha auxiliares, a gente tinha até algum apoio maior, né? Então continuamos também de uma forma
particular, mas já durante um ano foi um pouco mais difícil, mas também vencemos aquela etapa. Qual você acha que é a maior virtude pedagógica de um projeto como de voluntariado como o GV, o Geração de Vencedores? Assim, analisando, você que é educadora também, né? Uhum. Além de bióloga. Sim, a maior virtude é essa sementinha que você falou que ela é plantada e ela vai germinar absolutamente de forma grandiosa. Em mim, essa semente ela foi plantada e eu tô, na verdade, já colhendo os frutos, né? Então, ela vai gerar essa Que árvore. legal. Então, a maior virtude é que você sempre vai lembrar, né, de um momento que você teve ali e aquilo que foi dito, aquela frase que foi dita, aquela experiência que você teve, ela pode transformar absolutamente a sua vida em diversos aspectos ali no futuro. Então, um projeto como esse, ele vai moldando, né? Ele vai moldando, ele vai transformando ali o adolescente que, na maioria das vezes, ele está um pouco perdido, às vezes não sabe para onde ir, tem às vezes muitas crenças limitantes que infelizmente o acompanham, né? Eu acho que essa fase é uma fase interessante e difícil, porque a gente não sabe, às vezes na família, né? A família tem uma crença limitante de algumas coisas, isso vai se enraizando, e quando o projeto Geração de Vencedores chega, algum projeto semelhante, você vem tirar um pouco disso e mostrar um novo caminho, né? Uma realidade cheia de esperança, uma realidade de força, de poder e de conquistas, né? Então é isso, eu acho que o GV ele vai mostrando novos caminhos e como sempre nós dizíamos lá no passado, o GV ele não dá o peixe, mas ele dá a vara e ensina a pescar. E é justamente isso, né? Então, para nós ali foi ensinada como pescar da melhor forma, como pegar grandes peixes, né? Na verdade. Você falava isso várias vezes, né? Eu lembro de um vídeo que você gravou lá divulgando o GV, que você falou de pegar grandes peixes. Né? Exatamente, é justamente isso, sabe? E eu aprendi a pegar grandes peixões. Com certeza. Então, por quê? Eu sempre visualizei, sempre quis coisas grandes. Então, eu olhei e falei, poxa, eu quero fazer meu mestrado, eu quero numa grande instituição. Eu não quero, né, numa qualquer... Tem oportunidade, eu posso fazer. Então, eu visualizei uma coisa grande. Poxa, se eu tenho oportunidade de fazer faculdade de graça, por que eu vou pagar? Não, eu quero aquilo que eu tenho por direito e eu vou me esforçar para isso, eu vou me dedicar o quanto for preciso, né? E, poxa, eu acho legal a gente falar aqui sobre as grandes oportunidades que a gente tem na questão do mestrado, doutorado, como acho que muitos estudantes, né, acompanham você. Então, dentro do mestrado e do doutorado, nós temos a oportunidade, isso pode ser feito aqui no Brasil, pode ser feito fora do Brasil. E para quem não sabe, olha só que interessante, o mestrado e doutorado, né, você não paga, pelo contrário, você recebe uma bolsa para estudar, né? Você recebe um valor, tem as bolsas de fomentos, né? Da FAPESP, CAPES, né? E você recebe essa bolsa. Na minha época, eu tinha que ter dedicação exclusiva ao mestrado, então não podia trabalhar em outra instituição, porque eu tinha que ter a minha dedicação exclusiva. Hoje mudou um pouco essas regras e, na verdade, isso é extremamente legal. Eu fiquei muito feliz quando eu soube. Por quê? É importante que você também trabalhe enquanto você está na sua vida acadêmica e eu vou explicar o porquê. Polêmica, hein, gente? Anota aí. Senta e vamos lá para as dicas que vamos ter agora para o mestrado e doutorado. Olha só, por que será que a gente tem que focar em trabalhar também, mesmo quando a gente está estudando? Eu sei que você se dedicar 100% para os estudos é extremamente gostoso, porque você vai ter só aquele tempo para e o mestrado e doutorado exige muito, sim, né, de você. Só que depois que você se forma, o seu diploma de mestrado e doutorado, ele é extremamente importante, mas a tua experiência, ela vai ser tão importante tanto quanto o seu diploma, tá? Anota isso aí. Por quê? Assim que eu saí do mestrado, eu via que as grandes empresas, algumas já se interessaram por mim, mas algumas coisas que me impediram de entrar em alguns locais também foi a falta de experiência no mercado de trabalho. Mas por quê? Porque eu tinha que ter dedicação exclusiva ao mestrado, então eu não podia na época trabalhar, e isso conta muito. E eu entendo, as empresas às vezes elas falam, poxa, eu sei que ela tem um título de mestre numa instituição super reconhecida, mas a empresa às vezes ela quer saber como que você já foi em outro lugar trabalhando, então muitos deles entram em contato com uma outra empresa, né, para falar e tudo mais. Então é importante ter essa experiência.
Então, hoje, um conselho que eu te dou, você que quer seguir a vida acadêmica, se puder, vai conciliando a sua vida acadêmica junto com o profissional. E tem mais, tá? Seja visionário. O que é isso? Seja visionário. Se você começou o teu mestrado, o teu doutorado em determinada área específica, já olha o lugar que você quer trabalhar, por exemplo. Poxa, se você começou o mestrado ou doutorado e você tem intenção de ser um professor acadêmico, você já tem isso bem definido, olhe já a universidade que você pretende dar aula, né? Então já tem essa visão. Então você vai olhar para essa faculdade e vai falar, poxa, se é uma faculdade federal e tudo mais, é um pouco mais difícil você fazer o que eu vou falar aqui. Mas se for uma universidade particular, olha só o que você pode fazer. Você pode se voluntariar para poder dar aulas lá. Eu não sabia disso, Nelson. Eu fui descobrir isso depois. Olha só, eu poderia já dar aulas, né? De forma voluntária, obviamente, mas eu ia adquirir a experiência. Então, terminando o mestrado, eu já teria o quê? A experiência junto com o meu diploma. Então, exatamente, então pode ser feito isso. Então, eu encontrei uma dificuldade, né, no mercado do trabalho assim que eu saí do mestrado, e isso é uma realidade que poucos falam, né, e eu acho interessante falar aqui, por causa dessa questão da experiência. Então, eu optei por fazer o concurso, né, e olha só, uma coisa interessante que até tínhamos conversado, né, sobre isso. Quando eu me inscrevi ali no concurso e tudo mais, eu vi que tinham vários, porque primeiro no concurso, isso eu tô falando do que eu fiz, né? Mas a grande maioria, assim, eles fazem a análise do seu currículo, das suas experiências, né? Então, é o famoso memorial, que eles vão ali avaliar a sua carreira e tudo mais. E aí, isso vai te dar uma pontuação. Então, eu vi que tinha vários professores na minha frente, porque eles tinham anos de carreira, né? E eles estavam na minha frente. Muitos deles não tinham o título de mestre, né? Mas eu tinha o título de mestre, eles não tinham, mas eles estavam na minha frente justamente pelo fato, né, deles terem tido já muita experiência dando aula e tudo mais. Então, na prova, né, no memorial, na avaliação ali do currículo, eu fiquei um pouquinho atrás desses professores. E aí tem a segunda fase, que a segunda fase é a prova prática que você vai fazer, a prova didática que a gente fala, né, que você precisa dar uma aula, você é avaliada por uma banca, e aí tem toda a pontuação que precisa ser dada ali. Então, quando você vai prestar um concurso, outra dica muito especial para você que está assistindo, estude muito bem a sua banca. Você precisa saber, decore salteado, como que é aquela banca, como que eles costumam trabalhar. Pegue provas anteriores que foram aplicadas, porque esse foi o segundo concurso que eu passei, né? O seu primeiro concurso foi em gasoterapia, né? Que eu passei há alguns anos atrás, e na época foi a FUVEST, que foi a VUNESP, desculpa, a VUNESP que aplicou era a banca, né, desse concurso que eu participei. E eu fui estudar todas as provas anteriores da VUNESP, sentei, peguei e fui entender como que era a dinâmica deles. Então, uma dica muito importante para quem quer passar em concurso é isso, você tem que entender a sua banca, você tem que sentar, você tem que estudar pura e completamente o edital, você tem que saber de cor e salteado o que aquele edital tá te pedindo, porque você vai super bem preparado. Então, quando você sabe o que o edital ele tá te pedindo, você vai chegar lá muito confiante, sabendo o que você precisa fazer, né? E você vai gabaritar, que foi o meu caso, né? Eu estudei muito bem o edital. Eu falei, poxa, infelizmente, né, eu fiquei um pouquinho atrás pela questão, né, que esses profissionais, obviamente, eles têm mais experiência e tudo mais, eu tenho a minha titulação, mas agora é a minha chance de mostrar o meu potencial. Por mais que eu não tenha tido experiências, né, de anos dando aula, eu dei aula, mas não tanto quanto eles, eu vou mostrar agora, sim, o meu potencial no que eu posso, na oportunidade que está sendo me dada. Então, eu estudei muito o edital e eu sabia tudo que estava pedindo, eu fui muito bem preparada para cada detalhe. Então, eu lembro que na época eles davam, tipo, 20 pontos para a forma que você ia apresentar, 20 pontos para sua oratória, 20 pontos pelo o tema que você estava abordando, como que você estava abordando. Eu só sei que eu li tudo aquilo e fui com tudo aquilo gravado. O tempo também, eu tinha 15 minutos para dar uma aula, então não podia ultrapassar aquele tempo. Eu fiquei dando a aula na minha casa, né, estudando ali, fazendo isso para que eu pudesse chegar lá e cumprisse o meu horário. E aí, quando eu cheguei, eu
fiz a minha prova didática e assim que eu terminei, a banca, ela ficou muito impressionada com tudo, porque eu tinha atingido absolutamente cada uma das pontuações. Então, fechando todos os pontos, você poderia atingir a pontuação de 100, e eu fechei com 100. E isso me fez de sair de 14ª candidata para a primeira. Então, eu fiquei em primeiro lugar, né? E dentre aqueles professores que já tinham tido muita experiência, eram sim maravilhosos, mas quando a gente está falando de concurso, a gente está falando de regras, né? E elas precisam ser seguidas, e eu estudei muito bem essas regras, e eu fui muito bem preparada para isso. Então, para você que tem interesse de prestar um concurso, essa é a dica ouro que eu deixo para vocês. Estude muito bem a sua banca e leve e entregue para eles aquilo que está sendo pedido no edital, porque aí não tem erro para você, né? E pro mestrado e doutorado, né? Você que pensa em fazer mestrado e doutorado, quer entrar para essa vida acadêmica, como que você faz? Pesquise as universidades que você tem interesse de entrar. Poxa, eu quero entrar na Unesp, na USP, ou numa universidade próxima da tua casa mesmo. Veja os pesquisadores que tem lá. E não tenha vergonha, entre em contato, chegue na universidade e fala, poxa, eu queria fazer uma reunião, né, com um determinado pesquisador, que você, se você já souber quem é. Se não, você pergunta mesmo, né, vai na secretaria acadêmica, pergunta. E outra dica que eu dou, leia artigos científicos, e nos artigos científicos lá tem o nome, né, dos autores, está disponível o nome dos autores, e aí você pode pegar o nome deles e mandar um e-mail. Aí, poxa, aí às vezes a pessoa pensa, né, Nelson, vou mandar um e-mail e vou ficar aqui aguardando. Não, você tem que mandar vários e-mails, né, tem que ser diversos e-mails, tem que ter ali bastante foco. Envie, encaminhe os e-mails, e ali para diversas universidades aplica, né? Se você tem uma específica, você pode insistir um pouco mais nela, mas também não se prenda muito a isso. E depois de enviar esse e-mail, esse orientador, ele pode entrar em contato com você e ele vai te chamar para uma entrevista. E aí, a partir dessa entrevista, você vai conseguir entrar para essa vida acadêmica que é transformadora e incrível. E tem mais, né? Não precisa ser só no Brasil. Você pode aplicar para fora do Brasil também. Ou seja, você pode ler esses artigos científicos, que na sua grande maioria eles são em inglês, né? Você pode ver, e tem autores, né, de diversos locais. Você manda um e-mail também, eles vão entrar em contato com você, é a mesma coisa, você faz entrevista e você tem direito à bolsa, ou seja, você vai sair fora do Brasil com tudo pago, às vezes com hospedagem paga. Eu tenho uma amiga maravilhosa que ela está agora na Itália, né, ela fez mestrado junto comigo e ela foi para lá, então você já consegue ir ganhando a bolsa, né, ali um salário para você se manter, né, tem locais que eles dão um valor para sua hospedagem também, então existe essa possibilidade dentro do meio acadêmico, né? Então, além de você não pagar, você ainda está recebendo para isso. E grandes universidades, grandes nomes. Eu tenho diversos amigos que estão fora do Brasil. Eu tenho uma amiga que está agora no Canadá, né? Eu tenho um outro amigo que está em Varsóvia, e ele chegou lá também dessa maneira. Ele mandou e-mail pro orientador de lá, o orientador de lá entrou em contato com ele, eles fizeram uma entrevista e ele está lá, agora fazendo o doutorado dele. Maravilha. Então, dentro da vida acadêmica tem todo esse universo que às vezes não é divulgado, né? E hoje aqui, com esse podcast incrível que você proporciona para as pessoas, esse conhecimento pode estar chegando até elas, para que elas saibam, né, como elas conseguem chegar lá também, porque é possível. Com certeza, eu sou prova viva disso e tem muitos outros exemplos maravilhosos. Maravilha, maravilha. Fantástico nessa explicação, para vocês entenderem, né, como que é os procedimentos aí para você conseguir, né, ser aprovado no mestrado. Ela falou um pouco como ela foi aprovada, como a Aline foi aprovada para ser professora no Centro Paula Souza, né, no FATEC, ETEC. Eu acho que isso aí é muito importante. Então ela está mostrando aí que tem os caminhos certos a seguirem, né? Então você precisa buscar conhecimento. Exato. E ela está passando, a Aline está passando conhecimentos extremamente importantes para nós. E para mim também saber, né? Para orientar os jovens, né? Que eu gosto de trabalhar com jovens. E como que você, caminhando para a parte de encerramento já do podcast, como que você vê hoje, Aline, você que é uma cientista, né, mestre de pesquisa na área, né, pesquisa científica e na área de oncologia, como andam os tratamentos de câncer, né, em geral no Brasil e no mundo hoje? Você que acompanha, como evoluíram, o que tem de novo aí, de efetivo para solucionar, ou pelo menos minimizar os problemas aí
causados pelo câncer. É extremamente apaixonante, né, essa área. E quando falamos sobre a inovação, no que se refere ao câncer, tá totalmente em alta. Todos os dias temos coisas grandiosas surgindo e temos acesso, sim, a coisas maravilhosas, né? O tumor, eu brinco, né, que ele é completamente um vilão mesmo, sabe? E ele manipula muito, Nelson. Ele manipula muito tudo. Eu estudei glioblastoma, né? Glioblastoma, ele é um tumor que dá no cérebro e ele é completamente agressivo. Infelizmente, pacientes que são diagnosticados com esse tipo tumoral, eles têm uma sobrevida de, no máximo, 15 meses, né? Nossa. Então, infelizmente, é um tumor muito agressivo. Verdade. E muitos outros, né? Nós temos, infelizmente, muitos outros tumores que são extremamente agressivos. Mas a tecnologia ela está completamente avançada, assim, nesse quesito. Temos muitos estudos todos os dias, né? Tem muitas pessoas nesse ramo estudando. Só que, infelizmente, o tumor, ele manipula muito tudo isso. Então, às vezes, a gente cobre uma parte aqui, a gente descobre uma parte e uma outra surge. Quando você começa a estudar, você começa a falar assim, uau, é possível que isso aconteça? Tipo, nossa, como assim? E você vai falando, poxa, tem que investigar ainda mais. Eu acho que por ser curiosa, por isso que essa questão da pesquisa, ela me instiga muito. Eu amo, né, pesquisar. Então, como que tá na atualidade? Na atualidade tem muitos avanços. Nós temos agora a terapia CAR-T-cell, né, que foi descoberto, né, nos estudos, que eu sempre falo isso, o nosso corpo ele é uma máquina de proteção. Se bem soubéssemos e se cuidássemos bem da nossa saúde, nós conseguiríamos combater grande parte assim, das doenças só através do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico ele tem um poder altíssimo e ele é extremamente forte, ele combate até mesmo células cancerígenas, né? Nós temos células que nós chamamos de natural killer, que elas são aquelas que finalizam tudo, né? As famosas NKs, elas conseguem combater esse tumor. Então, o sistema imune, ele é muito forte para isso, mas como eu falei, o tumor, ele manipula também tudo isso. Então, agora nós temos a terapia CAR-T-cell, que é quando você retira as células do sistema imunológico do paciente, porque como eu falei para você, nós encontramos muitas dificuldades, né? Então, tem muito avanço, né, na tecnologia, nos estudos, mas aí a gente tem o paciente que tem uma resistência a isso, né? Então, tem medicamentos muito fortes e maravilhosos que foram desenvolvidos, mas quando você vai aplicar no paciente, ele não consegue ter uma resposta positiva por diversos fatores, porque cada pessoa é extremamente singular, né, do seu modo. Então, tem essa questão da resistência. Eu acho que, assim, o avanço para o estudo, né, no quesito tumoral, ele é muito alto, temos muitas alternativas, né, para isso, só que infelizmente, temos essa questão também da resistência do paciente. Pensando nisso, eu acho que o mais atual, talvez, seja essa terapia CAR-T-cell que está sendo bem utilizada, que é quando você tira a célula do próprio paciente, você manipula essa célula, né, essas células do sistema imunológico, e aí você introduz novamente no paciente, porque aí você tira esse viés da qual o corpo do paciente ele vai resistir algo externo, porque tudo aquilo que é externo, né, o seu corpo ele vai lutar contra, ele não vai querer deixar aquilo funcionar. Então, por isso que às vezes muitos medicamentos, muitos tratamentos não dão certo, né, no quesito tumoral, porque o próprio corpo do paciente ele vai criar uma determinada resistência além do tumor também. Então, nós temos o tumor, ele resistindo no corpo do paciente, mas essa terapia CAR-T-cell conseguiu transpassar essa barreira da questão do corpo resistir. Então, essas células são tiradas do paciente, elas são manipuladas, introduzidas novamente dentro do paciente, então elas são modificadas geneticamente para que elas possam atingir pura e completamente o tumor. Então, elas vão entrar dentro, né, do corpo do paciente e vai atacar com mais força ainda aquela massa tumoral. Então, é muito legal, né? Muito legal. E dentro, assim, da pesquisa tem muitas outras coisas. Eu, por exemplo, desenvolvi, né, durante o meu mestrado, parte dele, eu fiz o desenvolvimento de mini brains, né? Que são mini cérebros. O que é isso? Organoides cerebrais. Era um mini órgão mesmo, que ele se assemelha a um órgão do corpo. É muito primitivo, obviamente, mas eu fiz mini cérebros. Então, para você ver, foi muito incrível. Essa fase do meu mestrado eu aprendi muito. Então, a partir de células tronco,
né, eu consegui desenvolver junto com a equipe lá da USP esses mini cérebros para que a gente pudesse estudar o glioblastoma, que era o tumor que eu estava estudando. Então, está muito avançada. A pesquisa ela é extremamente incrível. Tem coisas que não dá nem para acreditar, sabe, que são feitas assim. A gente fica até surpreso em ver. Mas aí o pessoal que está assistindo pode perguntar, mas poxa, então cadê a cura do câncer? Mas, gente, a cura do câncer, ela depende de diversos fatores, principalmente da resposta ali do paciente. Então, sim, temos muitos tratamentos, está sendo desenvolvido ainda muito mais, né? E agora com essa tecnologia, tem nanopartículas que estão sendo desenvolvidas que elas são capazes de chegar única e exclusivamente ali no tumor, porque quando a pessoa faz a quimioterapia, não tem como você colocar o quimioterápico e aquele quimioterápico ele atingir única e exclusivamente a célula tumoral. Ele vai atingir as células saudáveis do corpo também, por isso o paciente fica tão debilitado. Então agora eles estão tentando desenvolver um mecanismo de colocar um medicamento numa nanopartícula para que ela possa chegar única e exclusivamente só na célula tumoral e liberar aquele quimioterápico só na célula tumoral. Então assim, tá incrível. Se eu for falar, eu acho que dá um outro podcast aqui pra gente, pra gente falar sobre saúde e bem-estar também, que é uma coisa muito importante a ser dita. Legal. Vamos sim, vamos. Vai ser um prazer, eu vou adorar falar. Bacana. Bom, pessoal, com isso eu quero agradecer imensamente por ter aceito o convite, né? Foi uma honra, minha amiga Aline, uma jovem cientista, professora, educadora, né? Uma pessoa fantástica, tanto na vida pessoal como profissional, né? Uma pessoa diferenciada no sentido de humanidade, né? Ela tem conhecimento técnico no trabalho que ela executa, né, nas pesquisas como professora, mas ela tem um lado assim espiritual, um lado humano bastante, e principalmente o espírito de liderança, né? Ela consegue, eu lembro que ela conseguia ser, assim, ela era benquista por todos ali, né? Não tinha aquele negócio de panelinha com ela estava conversando com todos, não tinha nenhum tipo de discriminação de forma alguma, coisa que às vezes a gente não vê muito em faculdades, nem no ensino médio, né? Os jovens gostam de ter aquelas panelinhas deles, na faculdade a gente vê, e também a gente percebe que tudo que desagrega, né? Eu acho que é importante a gente fazer um trabalho assim para agradar a todos, não só agradar, mas que efetivamente a gente consiga dar oportunidade a todos, né? O professor que tem que atuar assim, eu tenho certeza que ela atua assim também. Então agradeço imensamente também ao Kaique, o nosso o jovem que está competente, talentoso, que está ajudando a gente na parte técnica hoje de imagem de som. Quero agradecer ao empresário Robson Guedes, Robinho, que mantém esse estúdio fantástico. Parabéns pela empresa de contabilidade Contabyte, uma empresa assim bastante confiável. Eu entendo que seja uma das empresas que mais cresce no Brasil, e foi um grande prazer, né? Só para finalizar aqui, eu gostaria de perguntar qual algum contato, onde que acha a Aline, né? As pessoas querem seguir a Aline no Instagram, no Facebook, TikTok, enfim, no LinkedIn, onde que você pode ser encontrado, a Aline Aquino? Sim, no LinkedIn estou como Aline Aquino, né? Eu tenho um Instagram também, que é LIH_Aquino com 2 Os. Que legal. Isso. E no Instagram eu vejo assim que ela falou de aventura, eu vejo muito ela em cachoeira, fazendo, né, alguma Sim, coisa exatamente. assim, mais ligada à natureza, É né? o que eu tô falando, eu gosto Praia. eu gosto muito de extravasar para as aventuras, então eu saio com uma galera muito legal, muito doida do rapel. Rapel. Então eu gosto muito de fazer rapel. Nossa, que os finais de semana eu adoro fazer essa parte aventuresca, isso é muito bom. Volto super sempre energizada pro início de semana, completamente gostoso. Legal, foi um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço, Nelson, muito obrigada, viu, pelo convite, eu amei.